começa a Copa do Mundo de 2026. E o que deveria ser uma festa promovendo a diversidade dos povos virou a cara do trumpismo, imperialista, segregadora e voltada para os interesses dos poderosos. Em um planeta cada vez mais aquecido e com os eventos extremos mais frequentes, a Copa é patrocinada pela maior empresa petrolífera do mundo. A violência de gênero encontra ecos na Copa, com ataques a jornalistas e ajudam a perpetuar uma sociedade que normaliza o machismo e os feminicídios. As bets tomaram conta de vez dos eventos esportivos e as propagandas exageradas durante a Copa levam as populações mais vulneráveis ao endividamento. A classe trabalhadora é mais uma vez precarizada e vulnerabilizada em uma Copa do Mundo. No Brasil, a luta pelo fim da escala 6x1 ganha novos capítulos. Continuamos repercutindo as análises da encíclica Magnifica Humanitas. Quais os seus limites e como a teologia pública pode contribuir no debate sobre o uso da inteligência artificial? Começou a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, envolta de polêmicas, autoritarismos e contradições. Uma Copa do Mundo feita sob medida para o trumpismo. O que era para ser uma festa celebrando o esporte, a cultura e o encontro de diversos povos de todo lugar do mundo, se tornou um palco revelador do imperialismo de Donald Trump. Antes mesmo da bola rolar, as políticas estadunidenses de imigração causaram diversos conflitos com jogadores, árbitros, turistas e profissionais que foram trabalhar na cobertura do evento. O endurecimento das regras de visto fizeram com que muitas pessoas não conseguissem entrar no país, mesmo comprando um ingresso ou indo para trabalhar. Um caso emblemático foi o do árbitro da Somália, Omar Abdulkadir Artan, eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol, CAF, em 2025, e escolhido pela FIFA para atuar no Mundial. Esta seria a primeira vez que um árbitro deste país atuaria em uma Copa do Mundo. Mesmo com visto válido, foi impedido de ingressar no país. As seleções dos países que os Estados Unidos declararam como inimigos também sofreram represálias. O principal atacante do Iraque, Ayman Hussein, ficou detido por quase 7 horas pelas autoridades migratórias antes de ser liberado. Um fotógrafo ligado à delegação teve sua entrada negada. A guerra contra o Irã também teve seu impacto no futebol. Após anunciar que não iriam jogar a Copa, a Federação Iraniana voltou atrás. Mesmo com as incertezas geradas pela presença dos seus jogadores no país norte-americano, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a delegação do Irã está sendo monitorada de perto para identificar qualquer pessoa que tivesse laços com a Guarda Revolucionária do Irã. Já o Haiti sofreu censura por parte da FIFA, organizadora da Copa do Mundo. A entidade determinou que o modelo original do uniforme da seleção haitiana fosse alterado. A camiseta continha referências históricas à luta pela independência do país e teve que ser removido para não apresentar mensagens de cunho político. Em entrevista coletiva, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi questionado se ele se sente envergonhado pelo que vem acontecendo e se a organização perdeu o controle do torneio. Infantino respondeu que a entidade não pode se intrometer nas leis dos países. O nosso mundo é muito agressivo e a segurança é a nossa prioridade máxima. E temos que respeitar, afirma. Vale lembrar que a Rússia foi proibida pela FIFA de participar das suas competições por conta do conflito contra a Ucrânia. Enquanto isso, a instituição criou o Prêmio da Paz da FIFA e concedeu a honraria a Trump no final de 2025. Em entrevista concedida ao site Knife, o escritor e ex-jogador de futebol Julius Boykoff afirma que os Estados Unidos estão fazendo o que ele chama de sports washing. Sports washing se refere a líderes políticos que utilizam o esporte para desviar a atenção de problemas sociais, problemas com os direitos humanos, para aumentar a importância de um país ou ganhar legitimidade no cenário mundial. Pode ser aplicado à Rússia ou ao Catar, sem dúvidas, mas também se aplica a Trump, e acredito que essa é uma das razões pelas quais sua administração está se empenhando tanto nessa Copa. O padre dominicano Dieudonné Bigirimana, em reportagem do National Catholic Reporter, relembra o genocídio de 1994 em Ruanda, enquanto o mundo estava voltado para a Copa do Mundo daquele ano.
Também nos Estados Unidos, o cenário no país africano era aterrador. Para ele, a lição de 94 continua relevante até hoje. A Copa do Mundo da FIFA reúne um mundo inteiro, mas pode fazer com que as pessoas se esqueçam daqueles que estão sofrendo. O pesquisador do Centro Mundial de Estudos Humanistas e comunicador da Agência Internacional de Notícias Presenza, Javier Tocatier, acredita que o futebol deve retornar às suas raízes, nascido do coração dos deserdados, dos excluídos e dos despojados. Outro futebol é possível e imprescindível, aquele que serve ao encontro e à paz, não à divisão, à manipulação ou ao confronto. Esse futebol que hoje cresce a partir da convicção de todas e todos aqueles que desejam um mundo justo, com igualdade de direitos e oportunidades de desenvolvimento para todo ser humano sobre a Terra, apenas pelo fato de ter nascido. Um mundo humanista. Mas não é apenas o contexto geopolítico que impacta a Copa de 2026. As mudanças climáticas também chegaram aos campos. O torneio está sendo disputado num país governado por um presidente que nega as mudanças climáticas, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e que, ao longo do seu mandato, desmontou sistematicamente as políticas ambientais. Donald Trump não apenas ignora a crise climática, ele a financia. Nesse cenário, os Estados Unidos registraram neste ano a segunda primavera mais quente em 132 anos. Além do calor acima da média, os primeiros meses de 2026 foram os mais secos desde 1988 em parte do território norte-americano. A Copa começa, portanto, num cenário de estresse climático que os próprios organizadores tiveram que reconhecer. Esse será o primeiro mundial a exigir pausas obrigatórias para a hidratação dos jogadores durante as partidas. 2 pausas de apenas 3 minutos devido à ameaça de altas temperaturas previstas na cidade sede. Com isso, a ONU está propondo que emissoras e jornalistas usem o tempo de intervalo para conscientizarem sobre os impactos do aquecimento global e dos combustíveis fósseis ao planeta. O chefe do Departamento de Mudanças Climáticas da ONU, Simon Still, enfatiza: da próxima vez que você vir uma pausa para hidratação ou uma partida atrasada devido ao calor extremo, lembre-se do porquê. Carvão, petróleo e gás estão aquecendo o nosso planeta. Mas há uma grande contradição à espreita. Enquanto pesquisadores falam sobre as mudanças climáticas, um dos 7 principais patrocinadores desta Copa é a Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo, de propriedade da Arábia Saudita. Um estudo do grupo de cientistas da World Weather Attribution alertou que cerca de 25% das partidas desta Copa, 26 dos 104 jogos programados, provavelmente ocorrerão em condições que representam riscos à saúde dos jogadores e torcedores. Nos jogos mais críticos, as temperaturas devem ultrapassar 28 graus Celsius em temperatura de bulbo úmido e globo, a unidade que mede o estresse térmico real no corpo humano, considerando calor, umidade e radiação solar. Essa medida equivale a 38 graus Celsius em calor seco. O mesmo estudo conclui que o risco de calor extremo neste Mundial duplicou em relação à edição de 1994, quando os Estados Unidos foram sede pela última vez. E o problema não se limita ao calor. Esta Copa já é considerada por estudiosos como a mais poluente da história, pela razão de ser disputada em 3 países, o que multiplica as viagens de avião. Segundo um relatório da plataforma de contabilidade de carbono Greenly, o evento pode gerar 7,8 milhões de toneladas métricas de CO2. Desse total, 87% virão de viagens. O caso mais notável é o do Irã. Devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, os jogadores iranianos não podem permanecer em solo americano após os jogos. Nos 3 primeiros jogos da fase em grupos, toda a seleção terá que viajar até os Estados Unidos e retornar ao México repetidamente. Em maio, 60 jogadores e jogadoras assinaram uma carta aberta pedindo que os organizadores da Copa não aceitem patrocínios de empresas de combustíveis fósseis e tomem medidas sérias para reduzir o impacto climático do esporte. Um estudo publicado por pesquisadores das universidades de Loughborough, Bristol e Manchester concluiu que o futebol se tornou profundamente ligado aos interesses dos combustíveis fósseis e ao crescimento insustentável.
Mas a grande ironia é que nenhum dos jogadores que estão nesta Copa masculina assinou a carta. As assinaturas vieram principalmente de jogadoras que pedem que a Copa Feminina de 2027 também recuse o patrocínio da Aramco, citando as violações de direito das mulheres na Arábia Saudita e a contribuição da empresa para as mudanças climáticas. E enquanto o futebol tenta se adaptar ao calor, o sistema financeiro global acelera na direção contrária. Os maiores bancos do mundo destinaram 906 bilhões de dólares ao financiamento da indústria de combustíveis fósseis em 2026. 64 bilhões a mais do que no ano anterior. É o que mostra o relatório Banking on Climate Chaos, lançado por organizações da sociedade civil. O banco que liderou esse ranking sujo foi o JP Morgan Chase, dos Estados Unidos, com 58 bilhões de dólares investidos no setor, aumento de 13% em relação a 2024. Caleb Schwartz, da Rainforest Action Network, foi direto. O ano passado era o primeiro em que esperávamos ver uma diminuição contínua nos números históricos, mas vimos um aumento. Isso continua neste ano. É uma tendência preocupante. E quem paga o preço dessa conta não são os jogadores, não são os patrocinadores, não são os banqueiros. São as 2 bilhões de pessoas que, segundo o estudo publicado na revista Nature Sustainability, vivem no que os pesquisadores chamam de pobreza de resfriamento sistêmica. Não se trata apenas de não ter ar-condicionado. É viver numa casa cujo telhado de zinco transforma o interior em forno. É trabalhar sob o sol sem direito à pausa. É não ter água para se hidratar quando o corpo já grita por socorro. É não ter acesso a serviços de saúde quando o calor extremo ataca. Quase 600 milhões de pessoas estão em risco imediato de danos relacionados ao calor. E quando se ampliam os critérios para incluir as vulnerabilidades estruturais, esse número salta para mais de 2 bilhões. O Brasil está nessa equação. Um levantamento realizado em parceria com a presidência brasileira da COP30 mostrou que 66% das cidades brasileiras ainda não iniciaram ou estão apenas começando a elaborar planos de ação contra o calor extremo. A pesquisadora Chandini Singh articulou o que os números às vezes não conseguem dizer. Existe um limite fisiológico para o quanto o ser humano consegue se adaptar ao calor extremo. Roupas mais leves, ventiladores, mudança de horário, tudo tem um teto. Quando a temperatura e a umidade combinadas ultrapassam certos limiares, não há comportamento individual que compense. A única saída é estrutural. A Copa de 2026 ainda demonstrou sua hostilidade quando se trata de mulheres, ainda mais quando essa mulher é racializada. No dia 9 de junho, a repórter Karine Alves, da TV Globo, relatou uma situação constrangedora vivida ao chegar aos Estados Unidos para cobrir o torneio. Ao desembarcar, agentes de imigração ordenaram que ela levantasse o cabelo para a revistarem. Ela foi enfática ao dizer que a abordagem foi ríspida, direcionada especificamente a ela e a outras mulheres negras, e que colegas brancas não passaram pelo mesmo procedimento. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas pediram para eu levantar o meu cabelo, só que de uma forma um pouco ríspida. E eu fiquei sem ação, mas consegui entender no final de tudo e levantei o cabelo aqui, porque muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aqui aos Estados Unidos. Mas foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por aqui. A pergunta que fica no ar é simples e incômoda. Se Karina fosse um homem branco, ela teria sido abordada da mesma forma? O episódio não é isolado. A violência contra a mulher não começa na agressão física. Ela começa com um olhar que trata como inferior, como menos merecedora de respeito. E é esse mesmo padrão que mata mulheres dentro de casa. Na última segunda-feira, o Rio Grande do Sul registrou o 38º feminicídio do ano. Uma mulher de 39 anos foi assassinada no município de Alecrim, na região noroeste do estado. O pior é que ela já havia registrado ocorrência de violência doméstica. A socióloga Silvana Aparecida Mariano, coordenadora do Relatório Anual de Feminicídio de 2025, afirma que esse é o padrão dominante do país. A sociedade brasileira ainda trata a violência contra as mulheres de forma muito reativa. Em geral, o Estado chega depois da ameaça, depois da agressão, depois da tentativa, depois do assassinato, disse ela ao IHU.
O relatório registrou 6.904 casos de feminicídios consumados e tentados no Brasil em um único ano. Nas palavras dela, quando o monitor de feminicídios no Brasil registra esse número, não estamos falando apenas de crimes individuais. Estamos falando de um padrão de violência que permeia relações afetivas, familiares, comunitárias e institucionais. Uma das dimensões menos discutidas desse fenômeno é o que acontece depois da morte. O foco público costuma ir para a vítima e para o agressor, mas os filhos, que permanecem vivos, ficam à sombra. Silvana é direta. O feminicídio não destrói apenas uma vida, ele desorganiza famílias inteiras. Segundo o relatório, crianças e adolescentes presenciaram 30% dos feminicídios registrados em 2025. A socióloga alerta: essas crianças não são apenas testemunhas, elas também são atingidas pela violência. Mesmo quando não sofrem agressão física direta, elas vivem uma ruptura brutal da vida cotidiana. Muitas perdem a mãe, mudam de cuidadoras, enfrentam luto, insegurança econômica e, em alguns casos, culpa, silêncio ou estigma. Uma medida recente tentou ao menos mitigar parte desse abandono. No dia 29 de maio deste ano, entrou em vigor a norma que regulamenta o direito à pensão do INSS para órfãos vítimas de feminicídio. Jovens de até 18 anos passam a ter direito a um benefício no valor de um salário mínimo. Mas Silvana ressalta que a resposta ao feminicídio não pode terminar no sistema de justiça criminal. Ela precisa incluir assistência social, saúde mental, escola, rede familiar e políticas de reparação, afirma. Marcada por conflitos, poluição ambiental e violência, a Copa do Mundo, que era para ser a festa do povo, também é um vetor de promoção das desigualdades. No cenário socioeconômico, o mundo das apostas tomou conta de vez das transmissões de futebol e hoje patrocinam clubes, jogadores, eventos e emissoras de TV e da internet. Em entrevista concedida ao IHU, o sociólogo Marcelo Pereira de Mello afirma que durante a Copa do Mundo, mediante a fomentação de jogadores e influenciadores, os efeitos das bets serão ainda piores. Influencers são mobilizados para a publicidade porque se conectam com eles na linguagem das redes sociais. Não são movidos por ideais de educação ou urbanidade. Querem ganhar dinheiro, assumem isso explicitamente e vendem a ilusão de que todos poderão ganhar também se seguirem seus conselhos, destaca Marcelo Pereira. Nesse contexto, promover um problema grave como o do vício em apostas pode se tornar ainda pior no cenário do futebol. Para o sociólogo Marcelo Pereira, o saldo das bets no Brasil é de endividamento das famílias, restrição de consumo por endividamento e violência familiar. É conhecida a paixão dos brasileiros pelo futebol e sua convicção pessoal de que conhece tecnicamente o futebol. Nesse pacote, a aposta é encarada como um investimento seguro, explica Marcelo. Ele ainda destaca que as publicidades das casas de apostas que fomentam a desigualdade social não são impedidas pelo governo devido a uma grande pressão e interesse em arrecadar dinheiro com impostos. Os empresários das apostas alardeiam que os seus negócios geram empregos e, já que todos jogam na ilegalidade, é melhor legalizar as apostas, arrecadar impostos e gerar renda. Mentira! Os jogos eletrônicos e digitais podem ser controlados de qualquer parte do mundo por meia dúzia de pessoas. Com a inteligência artificial, dispensam trabalhadores. A jornalista Milly Lacombe explica como as bets se infiltraram nas transmissões dos jogos da Copa. Esses canais que vão transmitir gratuitamente, eles oferecem, chamam, convidam constantemente o torcedor e a torcedora para apostarem. Então, o que a gente vê acontecer é, tem lá um intervalo, uma propaganda de bet, isso em todo lugar, né? E aí quando volta, narrador, comentaristas, quem está lá, chama para apostar. Você que está aí, olha, aposta com responsabilidade, mas olha só, as odds, as chances, são essas aqui, aí dão lá as chances durante a transmissão. Então, o meu argumento aqui não tem nada sendo oferecido de graça, o preço é você. O jornalista, escritor e educador Dave Branek afirma que o presidente da FIFA transformou o torneio em um evento de subserviência ao capital.
Infantino supervisionou a transformação da FIFA em uma organização que existe apenas para servir aos lances do capital e aos seus próprios, às custas do esporte mais popular do mundo, destaca Branek. Já o ex-jogador e escritor Jules Boykoff avalia que a FIFA utiliza a Copa do Mundo para aumentar sua ambição de ganhar dinheiro à custa dos torcedores e acaba colocando em risco a popularidade do futebol. Minha opinião é que Infantino está tentando ganhar a maior quantidade possível de dinheiro para a FIFA, mas está colocando em risco a relação com os torcedores. Já é possível ver um distanciamento. A indústria hoteleira está assustada, pois não contam com a quantidade de reservas que pensavam que teriam para a Copa. No Brasil, uma pesquisa revelada pela Deutsche Welle indica que 46% dos brasileiros admitem que estão desanimados com a Copa do Mundo de 2026. Essa apatia mundial também pode ser explicada pelo preço dos ingressos. No lançamento oficial da Copa, os valores eram muito altos. Para muitos lugares, foram cobrados vários milhares de dólares, enquanto ingressos premium para a final custavam originalmente cerca de 11 mil dólares, ou 57 mil reais. Em artigo publicado por El País, Thomas Piketty e Joseph Stiglitz revelam que a pobreza é fabricada e os mais ricos utilizam destes e outros artifícios para promover ainda mais o próprio crescimento financeiro, em detrimento das classes menos favorecidas. Vivemos numa era de escassez fabricada. Num mundo mais rico do que nunca, mais de 1/10 da população mundial ainda vive em extrema pobreza. Milhões não têm condições de comprar comida, moradia ou cuidados básicos de saúde suficientes, enquanto uma pequena minoria acumula níveis sem precedentes de riqueza e poder. Uma parcela da população praticamente esquecida durante a Copa do Mundo é a da classe trabalhadora. O que se divulga nas grandes manchetes é o luxo, valores exorbitantes e a arrecadação dos mais ricos. Os trabalhadores e trabalhadoras dos países envolvidos no torneio, aqueles que fazem o evento acontecer, acabam invisibilizados. Nos Estados Unidos, profissionais do setor de alimentação de um dos estádios sede da Copa pleitearam uma greve antes do torneio iniciar. Eles reivindicam aumentos salariais e proteção contra a eliminação de postos de trabalho por uso de tecnologia. Além disso, segundo a Fox News, também foi negociado um ponto sensível em relação à imigração, proteção e o direito de interromperem suas atividades caso a atuação do ICE gere um temor razoável pela segurança deles. No México, as construções de novas avenidas e prédios para o evento causou o desalojamento de muitas pessoas e a perda do emprego. O padre dominicano Gonzalo Ituarte Verduzco, com atuação no país, destaca: projetos de requalificação em torno de estádios e corredores de transporte podem levar ao deslocamento de moradores de baixa renda e trabalhadores informais. Também existem riscos mais graves associados a grandes eventos internacionais, incluindo o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Um estudo recente da Universidade da Geórgia, divulgado pelo Clima Info, também alerta para os potenciais impactos do calor nos trabalhadores da Copa do Mundo 2026. Com base em 30 anos de dados meteorológicos de cidade-sede do torneio, a pesquisa descobriu que, em muitas delas, os trabalhos no evento excederam os limites de exposição e alerta recomendados para o calor, colocando os trabalhadores em riscos de problemas de saúde como exaustão ou insolação. Regiões quentes e úmidas, como o sul dos Estados Unidos, são apontadas como mais vulneráveis. Para trabalhadores da construção civil, de estacionamento, de manutenção, segurança e até mascotes, as atividades só poderiam ser realizadas com segurança por 15 minutos a cada hora, revela a pesquisa. No Brasil, 2 semanas após a vitória da classe trabalhadora na Câmara dos Deputados, aprovando o fim da escala 6x1, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras seguem ameaçados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mantém indefinição sobre analisar a PEC pelo fim da escala, contrariando a pauta exigida pela população e permanecendo em uma queda de braço com o governo federal. Para o professor Heitor Scalambrini Costa, em artigo publicado pelo IHU,
esse é um dos momentos mais complexos para a aprovação do texto. Além da má vontade do senador Alcolumbre, o texto enfrentará um calendário apertado, marcado por festas juninas, recesso e avanço das articulações eleitorais para o pleito de outubro próximo. Com esse cenário em vista, o Centrão e a extrema-direita aproveitaram para tentar pressionar a PEC do trabalho flexível, uma jornada flexível baseada em horas trabalhadas, onde os trabalhadores e trabalhadoras poderiam negociar com o patrão uma jornada específica, sem limitações, com 13º salário, férias, terço constitucional, FGTS, INSS e aviso prévio, sendo pagos de forma proporcional às horas trabalhadas. Sindicatos patronais e instituições com interesse nesse projeto, como é o caso da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergues, assinaram um manifesto exigindo a aprovação dessa PEC, afirmando que o que está em jogo não é apenas uma alteração na Constituição, é a sua liberdade de escolha. Entidades sindicais ligadas à classe trabalhadora apontam a falácia desse argumento. O regime de remuneração por horas trabalhadas, ao invés de reduzir a jornada, reduzirá salários e prejudicará a previsibilidade de renda. A proposta da oposição, apoiada pelos empresários, na prática, interditaria o debate sobre o fim da escala 6x1, ao permitir a ampliação da flexibilidade de jornada, que pode levar a uma escala 7x0, deixando os trabalhadores à disposição das empresas, sem que recebam a mais por isso. No IHU, fizemos uma longa cobertura sobre o tema, com análises de especialistas e entrevistas especiais. Também publicamos o dossiê Fim da Escala 6x1 e a Redução da Jornada de Trabalho, organizado pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. Também participaram o site DMT, Remir, Grupo de Estudos e Pesquisas para o Trabalho da UNB e Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Acesse todo esse material em ihu.unicinos.br. Lançada há algumas semanas, a encíclica papal Magnificat Humanitas ainda está gerando debates sobre a inteligência artificial. O padre jesuíta e teólogo Antônio Spadaro avalia que a encíclica tem a coragem de dizer algo que o mundo da tecnologia evita a todo custo. A inteligência artificial é um acelerador de injustiça. Ao comparar a IA à descoberta da energia nuclear e a criação da bomba atômica, o Papa afirma que ela deve ser libertada da lógica que a transforma em instrumento de dominação, exclusão e morte. Assim como a energia nuclear, disse ele, ela deve estar a serviço de todos e do bem comum. Nesse contexto, o jurista e especialista em tecnologia Ronaldo Lemos publicou esta semana um artigo em que defende que todas as religiões deveriam se posicionar sobre a inteligência artificial. Para ele, as religiões têm algo que os laboratórios de tecnologia não têm: milênios de reflexão sobre o que significa ser humano. A Anthropic, empresa criadora do Claude, chegou a defender publicamente uma contenção global da IA, alertando para a possibilidade real de que os modelos se aprimorem sozinhos de forma autônoma, o chamado aprimoramento recursivo, tornando cada interação mais poderosa sem necessidade de intervenção humana. A presença de Christopher Olah, cofundador da Anthropic, no lançamento da encíclica no Vaticano, também continua gerando reações. O teólogo Peter Kirchlegger avaliou que a participação da empresa pode ser utilizada como lobby das Big Techs junto à igreja, um caso de marketing e ética de fachada, para legitimar negócios que concentram poder e maximizam lucros em detrimento da humanidade. Em outra perspectiva, a teóloga Ilia Délio, professora da Universidade Vila Nova e membro das Irmãs Franciscanas de Washington, publicou um artigo que coloca o dedo numa ferida profunda do documento. Ela parte de um único verbo: permanecer. Nosso dever na era da IA, escreve Leão XIV, é permanecer profundamente humanos. Para Délio, esse verbo revela muito sobre a limitação teológica da encíclica. Permanecer pressupõe que o ser humano já foi determinado, que a imagem de Deus é um estado a ser defendido, e não um processo a ser vivenciado. A teóloga ainda aponta uma contradição que a encíclica observa, mas não consegue explicar. Leão XIV percebe que as pessoas estão recorrendo à IA em busca de conselho, companhia e até amor. Para ela, o Papa está observando uma projeção no sentido de Carl Jung, por uma tradição que localizou Deus inteiramente fora de nós.
buscam receptáculo e encontram na máquina. A IA se torna fonte de significado religioso, precisamente porque a própria tradição ensinou as pessoas a buscar Deus fora de si mesmas. E então, quando o interior ficou vazio, a máquina preencheu. Nas palavras da própria Délio, encontrar esse caminho não será limitar a tecnologia, mas recuperar a profundidade divina que abandonamos quando colocamos Deus completamente fora de nós. Então, e somente então, a humanidade deixará de confundir a sua própria divindade exilada com a voz da máquina. A alternativa que Délio propõe vem de Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, paleontólogo e místico do século XX, que passou a vida tentando reconciliar a evolução com a fé cristã. O mestre em geografia e colega do IHU, Guilherme Tenner, nos traz sua análise sobre o que está em jogo nessa virada teológica e por que a reflexão de Chardin pode ser mais importante do que parece. Ilia Dello faz uma leitura crítica da encíclica Magnificat Humanitas a partir da chave antropológica, metafísica e teológica de Teilhard de Chardin. Enquanto Leão baseia-se no verbo permanecer e entende o ser humano como uma essência fixa, criada por Deus e ameaçada pela tecnologia, a alternativa de Teilhard de Chardin é o verbo tornar-se, que reposiciona o ser humano não como uma realidade acabada, mas como um processo em evolução. A evolução aqui não é apenas biológica, mas também espiritual e consciente. A tecnologia pode contribuir para o crescimento da consciência humana coletiva, em vez de apenas ameaçá-la. A graça não ignora a evolução, ela é a sua direção interior. Desta forma, Deus não é um ser lá fora, mas o fundamento do ser. Com esta reflexão, Délio propõe uma virada na denúncia central da encíclica que pode alterar profundamente seu sentido. Ao invés de nos perguntarmos como usamos a tecnologia sem deixar de ser humanos, Teilhard nos ajuda a questionar o que é o tornar-se humano por meio da tecnologia e como garantimos que esse tornar-se seja direcionado para um amor maior e não para a mera complexidade. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHU Cast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Globo e UOL. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Guilherme Tenner, Matias Lengert e Matheus Dias. Até a próxima!